dele, agradecido por tudo que ele fez e para as nossas vidas. Eu posso falar deixar a esposa para nós fazermos a lista nossa, ou deixar ver, vai acabar se tornando um pergaminho, mas é bênção, pode ser que você não tem, pode um ou outro, as contribuições elas são sendo mútuas, elas sendo para o crescimento do casamento. Nós estamos falando hoje com o pastor Jadeu. Nosso tema hoje ele é o texto base lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 8, ou verso 8, né? E o tema que fala, para nós falarmos, é o homem. Nós ouvimos falar de Jesus, ele pão, vida, e hoje não foi ele que deu o homem. E nós precisamos que o homem é todas as coisas. E ele vai ter um poder fundamental, Cristo, poderoso, no nosso final da vida. Aí a palavra de Deus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Apocalipse 1:8. Então, nós, para ir mais adiante, não sei qual é certo para falar dos irmãos, vai ter alguns irmãos que vão ministrar sobre o Alfa. Então, vou tentar ser dentro, se para não esbarrar sobre o Alfa, mas não tem como se falar no fim, segundo pelo começo. Então, nós vamos falar um pouco do começo, depois fala o Santo Deus no meu coração para nós ensinarmos a palavra assim, e sermos saciados com o poder dele. Amém? Então, nós vamos orar um instante, e para que Deus nos conceda graça, e aquilo que o Senhor entrou no coração possa ter aqui a tranquilidade, vamos para transmitir ao coração dos irmãos também. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, agradecidos por tudo quanto o Senhor já manifestou nesta manhã, Pai, no intermédio, Pai, da palavra inicial, dos louvores, meu Deus, esse momento de oração que fizemos, meu Deus querido, o Senhor traga sensibilidade aos nossos corações nesta manhã, traga sensibilidade, Pai, aos nossos ouvidos, Pai, para que venhamos compreender o que fato o Senhor tem para conosco nesse momento, e saímos daqui, Pai, ao término de ouvirmos a palavra, orarmos, saímos daqui, Pai, abençoados, Pai, com o nosso coração, com esta palavra, Pai, para que ela produza frutos em nós, frutos, Pai, que estão à nossa volta, e eu te peço, Deus, nos conceda a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós temos aqui a palavra do Apocalipse, que nos diz o texto que na sua forma literária, o Alfa, o Ômega, nós sabemos que não é a primeira vez do alfabeto dele, é a última, e se nós formos olhar de uma forma o que ela significa, ou a sua forma, ela significa que Jesus sempre esteve no princípio, ele é o início, e ele estará no final, e ele é no final dessa vida. Ou seja, da mesma forma que ele conduziu todas as coisas no princípio, ele também vai conduzir todas as coisas no final de tudo, assim, para nos conceder, conforme nós louvamos, para nos conceder uma vida eterna, um lugar, né, nós não haverá mais choro, não haverá mais pranto, algo só haverá gozo. Esse lugar está reservado para nós, ou seja, o fim de todas as coisas, nós sabemos, olhando pela palavra, nós sabemos no final aonde isso vai parar. Ou seja, que nossas condutas diante de Deus, a nossa caminhada diante dele, nos levará a esse lugar, se assim nós ficarmos firmes e fiéis ao Senhor até o fim. Mas, no princípio de todas as coisas, irmãos, quando Deus cria o homem, e ele cria
mulher, todas as coisas para que o homem vivesse eternamente, para que ele habitasse num ambiente onde todas as coisas contribuíam para o seu bem, né? Onde as coisas eram produzidas, ele podia desfrutar de tudo aquilo que se tinha à sua volta, porém ele tinha somente uma determinação, né? Algo que ele não poderia, ou seja, algo que era impedido de ser realizado, que era tocar naquele fruto e comer dele. E por um determinado momento, né, a gente percebe que pelas frutas do inimigo, a mulher lá é convidada a comer aquele fruto, e após ela comer aquele fruto, ela dá ao seu marido e come, e ambos aí agora eles acabam tendo um desligamento, né, do Senhor, ou seja, eles, por um dever do pecado, agora eles são retirados do jardim, e no momento que eles teriam que viver uma plenitude dentro de Deus, agora vem um jugo sobre eles. Ou seja, aonde era para ser eterno, deixa de ser eterno, aonde era para desfrutar de tudo que tinha de bom, né? Eles não teriam que produzir nada, tudo era produzido para que fosse contribuído para as suas vidas. Ou seja, a partir desse momento agora há um desligamento ou um impedimento. O homem é retirado do jardim, e a partir daquele momento ele começa a viver a sua vida de consequência do pecado, que era, ele tinha que começar a lavrar a terra para morrer, ele tinha um tempo determinado da sua vida agora ela deixa de ser longânima e ela tem um fim. A partir daquele momento a sua vida ela tem um prazo. Eles não conheciam esse prazo, esse tempo, mas a partir daquele momento foi definido o momento das suas horas. O momento eles iam deixar de viver. E por conta do pecado, né, a gente bem sabe que houve o assassinato de Abel, através da vida de Caim, e o pecado toma conta, né, de toda a terra. E nós sabemos que no final de tudo, o Senhor ele olha para a terra agora, e decide dar fim a tudo. Ele decide terminar com a raça humana, porque o pecado ele já se fazia parte da humanidade. Deus olhava para a terra e não conseguia encontrar pessoas, né, que o serviam, pessoas que tinham o seu coração disposto a estar com Ele. Mas por um determinado momento da vida ele olha e toda aquela angústia, não posso falar que é uma angústia, mas daquele desprezo de olhar para a terra e não conseguir encontrar pessoas que queriam fazer a sua vontade, que se vibravam fazer o que queriam. Aí no capítulo 6 de Gênesis, a partir do verso 8, diz que em algum momento Deus ele olha para a terra e ele encontra assim o homem. Né? Ele encontra Noé. Gostaria se os irmãos pudessem colocar no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 8, né? A Bíblia nos diz que Deus, em um determinado momento, mesmo com a sua posso dizer para os irmãos, olhar para a terra e encontrar pessoas que não estavam querendo servir, com a sua indignação, ou com a sua tristeza, talvez olhar o defeito do homem, né, para um plano, e esse plano acaba sendo frustrado pelo pecado, e as coisas elas caminham de mal a pior, irmãos, para o homem, né, não um projeto de Deus. E no versículo 8 a palavra de Deus nos diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Né? E nós percebemos, irmãos, que quando o Senhor olha para a terra, e eu fico imaginando, irmãos, a família de Noé agora não sendo agraciada pelo próprio Deus, ao saber que eles estavam vivendo no meio de tantas coisas, irmãos. Se nós fossemos fazer um parágrafo, como nós temos hoje, nós sabemos que servir ao Senhor e caminhar com Ele é se abstermos de tantas coisas dessa vida, não é verdade? Muitas vezes nós nos colocamos, né, no nosso trabalho, na nossa casa, na rua,
tantos outros lugares, sabemos, irmãos, que servir a Ele é abrir mão de muitas coisas dessa vida. O mundo, irmãos, ele vai sempre ter algo, né, que vai trazer brilho aos nossos olhos, ele vai trazer, né, irmãos, desejo, talvez, dos corações de vivermos, mas a palavra de Deus ela tem que permanecer sempre em nós para que, entendamos onde tudo parecia estar, né, difícil, onde não parecia encontrar mais ninguém, a palavra nos diz que Deus é glória, porque Ele não consegue enxergar-nos. Alguém que estava ali, né, irmãos, que achou graça aos olhos do Senhor, né? Então, nós percebemos, irmãos, que a palavra de Deus, irmãos, aqui, quando Ele olha para a terra e encontra Noé e a sua família, irmãos, agora Deus ele define um plano, ele define uma estratégia, ele define uma forma para que aquela família ela fosse salva da ira do Senhor. E a ira do Senhor qual seria, irmãos? Em um tempo determinado, ele enviaria um dilúvio sobre a terra, e esse dilúvio ele destruiria tudo, seja nós, as suas vegetações, seja a humanidade, tudo que tinha vida seria destruído naquele momento. E Noé ele fica, irmãos, com uma responsabilidade muito grande, que era, além de construir a arca, ele não era só construir a arca, ela tinha um projeto, ela tinha medidas específicas, ela tinha, irmãos, ela tinha medidas específicas a ponto, irmãos, de o Senhor contar com a obediência de Noé e a sua sensatez, ou seja, se ele pediu para fazer algo grande, com medidas específicas, porque tinha um propósito a ser realizado. E esse propósito era qual? Nós sabemos que era agregar os animais ali, os casais de animais dentro da arca, e após o dilúvio, ele seria, irmãos, novamente, após as águas abaixarem, dar continuidade novamente na humanidade, agora com uma família que foi tirada em meio ao pecado, tirada em meio a um momento de destruição, para trazer novamente a vida daquelas pessoas e estar diante de uma nova civilização, ou seja, um novo povo, ou seja, um povo de quem um dia Deus achou graça aos olhos do Senhor. E essa predisposição de Noé, a Bíblia nos diz que ele começa a construir essa arca, e após construir a arca, a Bíblia nos diz que Deus ele veio, né? E entra, irmãos, ali com o propósito da destruição agora. E essa destruição era como? Era começar a enviar água, né? Todas as coisas foram feitas, e interessante, irmãos, de pensarmos assim, quando Deus ele colocou o Noé com essa responsabilidade, é sabermos que no versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis, o Senhor lhe fez por duas vezes, irmãos. No versículo 22 do capítulo 6 e no 7, 5 depois. Ele fala assim, ó, e assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim fez. Interessante, irmãos, que como o Senhor concede a ele essa ordenança, essa responsabilidade de construir a arca, e toda vez que eu lembro desse texto, ele alegra meu coração, porque eu fico imaginando, irmãos, se Noé ele fosse irresponsável em algum momento da sua atividade, se ele criasse algum tipo de irresponsabilidade em algum momento da sua construção da arca. Eu fico imaginando, irmãos, que ao término da construção da arca, talvez faltasse algumas, sei lá, estrutura por dentro da arca, que colocasse nisso, irmãos, um projeto, né, que Deus ordenou ele a fazer, e no final do tudo lá afundasse, acabasse com tudo. Então eu fico imaginando, irmãos, que quando a palavra de Deus, nesse versículo 2, ele fala, assim fez o Noé, como tudo o Senhor ordenado, ou seja, Deus confirmando, irmãos, que tudo que ele fez estava certo, ou seja, a arca estava pronta para cumprir o propósito que Deus ordenou a ele. Imagina que coisa boa, não é igual? Eu fico imaginando assim o Senhor olhando para cada um de nós. Nós sabemos, irmãos, que estar na presença do Senhor e chegar no fim
aonde o Senhor, Ele é o Senhor do princípio, mas Ele é o Senhor do fim também, é como nós estamos, como nós vamos chegar nesse fim, nesse final. Noé, quando ele termina a arca, quando ele finaliza o projeto da arca, o Senhor ele olha para aquilo e entende, irmãos, que aquilo estava conforme tudo como o Senhor mandou ele fazer. Depois no capítulo 7, versículo 5, fala a mesma coisa. Fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, confirmando que tudo que tinha que ser realizado foi feito, foi concretizado. Para que quando o dilúvio chegasse, esse dilúvio ele deu, de fato, cumpriu com o seu propósito, que era destruir toda a natureza, destruir todos os animais, destruir tudo que tinha vida, né? E infelizmente todos os homens, velhos, famílias que moravam naquele lugar, mas que infelizmente seus corações estavam distantes de Deus, seus corações estavam distantes de servir a Ele. E uma coisa, uma vez eu vi alguém comentando sobre, às vezes as pessoas questionam a salvação, falam, mas será que o Senhor ele vai dar mesmo um fim para todas as coisas? As pessoas às vezes questionam, será que o Senhor ele vai levar um povo mesmo que serviu a Ele, que foi fiel a Ele até o fim, e outro eles vão ser, vão se colocar num lugar de dificuldade, num lugar onde não tem paz, onde não tem o que console eles. Às vezes, e as pessoas nós oramos, quando Deus olhou para a terra e encontrou um homem, uma família, e desejou salvar ela porque eles eram fiéis ao Senhor. E as suas vidas, era justo, como a palavra de Deus diz. Noé era justo e amava a Deus. Então, por que nos dias de hoje deve ser diferente? Verdade? Ele pode ele olha assim, ele tem sim um fim determinado para todas as coisas. E sabemos, irmãos, que se permanecemos fiéis ao Senhor até o fim, pode ter certeza, irmãos, que nós gozaremos com Ele sim, em momentos de paz, alegria, um corpo incorruptível, num lugar onde não terá mais choro, num lugar onde não terá mais dificuldade, e ali nós louvaremos, nós agradeceremos ao nome dele eternamente, porque é uma promessa, mas também é uma promessa para aqueles que não, falando pela palavra, que deixarem-nos a negligência para trás, que construíram talvez as suas arcas, de qualquer forma, que deixaram talvez usar essa construção, mas de qualquer maneira, para que no final dela, no final da nossa caminhada, da nossa jornada de Deus, Jesus ele pode olhar para tudo que nós fizemos e como aqueles homens que chegam diante de Jesus, no final de tudo, dos seus evangelhos, do seu evangelho. Os homens chegaram, a Bíblia diz que os homens chegaram diante dele, e disseram: em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, nós fizemos. Aí o Senhor olha para eles e diz uma palavra triste no coração daqueles homens, que era a seguinte palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É triste, irmãos, que conhecer, esse conhecer precisa de relacionamento, ou seja, vocês não tiveram relacionamento comigo. As pessoas foram curadas, pessoas foram alcançadas pelas palavras, as pessoas foram expulsas dos seus demônios, sim, pelo poder da palavra, mas o relacionamento daquela pessoa com Deus, ele não tinha, ele não se relacionou com Deus, ele não tinha comunhão com o Senhor, e essa falta de comunhão, falta de relacionamento, ele pode sim nos deixar, como aqueles homens foram deixados para trás, quando a porta da arca foi fechada. Muitas pessoas foram deixadas para trás, muitas pessoas, mas porém, o que traz essa alegria ao nosso coração, que no final daquele momento, aquele que permaneceu fiel, aquele que era justo, que a Bíblia nos diz, aquele que agradou o coração de Deus ao olhar na terra e encontrar eles preparados, eles seguros, eles pegaram, foram vivos, tinha um propósito grande, imaginando, toda a construção,
Imaginando nós fazermos todas as medidas, talvez nos pareça loucura naquele tempo, com certeza. Talvez parecêssemos, né, algo, né, de pessoas que sem juízo, né, mas não. Mas nós sabemos que, como eu vi ontem, eu estava meditando, finalizando essa mensagem ontem, depois eu sentei na sala para ouvir, estava ligando a TV, aí eu vi uma notícia, não sei se você viu, um rapaz que teve um sonho na madrugada, e sonhou que ele tinha um tesouro debaixo da sua casa. Não sei se você viu. Ele cavou ouro no buraco da sua casa, 40 metros de buraco. Né? Não encontrou nada e ainda perdeu a sua vida. Em um determinado momento, cai naquele buraco ali, morre. Ou seja, para que isso, né, irmãos? Entendeu? Agora, pense aqui, irmãos, né, trazendo para a nossa realidade. Às vezes, irmãos, né, nós nos esforçamos tanto para fazer algumas coisas na nossa vida que de fato é relevante, é eficaz e vai nos trazer alegria, vai nos trazer um gozo eterno. Às vezes tem faltado, às vezes nos falta, às vezes nos esforçamos tanto para fazer coisas que não é necessário. Calma, né? Calma, imagina que não é eu receber essa mensagem de Deus, essa responsabilidade do Senhor de construir essa arca, para que no final tudo, né, fosse concretizado. Agora, imagina, né, tamanho projeto, tamanho responsabilidade. Nós temos sim, irmãos, a mesma responsabilidade de construirmos a cada dia a nossa arca, cada dia colocar uma madeira no lugar, cada dia nós fixar ali as suas vigas, né, as tábuas, a Bíblia diz que derruba, né, ou seja, cada fé, permeabiliza, seja qual for a palavra mais correta, permeabiliza. Cuida-nos todos os detalhes para que no final aquela arca ela flua com o seu propósito, né, com o seu propósito sobre a água, que era o que precisava. O arco levar eles para um lugar seguro até que tudo passasse e ali dessemos novamente ao propósito de Deus, que é para realizar a vida deles. E assim, irmãos, é a nossa vida. Embora nós olhamos, irmãos, no final de tudo, a geração depois de Noé nasce, né, irmãos? O pecado continua sendo atuante na vida do homem. Infelizmente, nós sabemos, temos ele hoje, porém nós sabemos, irmãos, que mesmo o pecado atuando, temos ele hoje em nossas vidas, né? Até ele ser aniquilado, até ele cumprir com o propósito final. E qual que era esse propósito final, irmãos? De tirar o homem, irmãos, e colocar o homem novamente num patamar ou numa posição onde ele tivesse novamente essa ligação ao homem. Nós sabemos e conhecemos que é Cristo Jesus. O nascimento de Cristo e a sua morte, até a sua morte e ressurreição, tinha um propósito maravilhoso, irmãos, que era cobrirmos tudo o que se passou. Porque a Bíblia nos diz que ele é o alfa, mas também ele é o homem, ou seja, ele estava no início e estará no fim de todas as coisas. Ou seja, ele olhou para todo esse tempo, irmãos, e nos cobriu com a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, para nos colocar novamente, irmãos, numa posição aonde nós conseguimos dobrar nossos joelhos, aonde nós conseguimos, irmãos, em oração, aonde ouvindo aqui, meditando na sua palavra, nossos lares, ouvir a sua voz e nos fazer melhor diante dele a cada dia, irmãos. Uma posição de servo do Senhor, fiéis a Ele até o fim. E quando a palavra nos diz assim, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 16 e no versículo 18, a Bíblia no 16 nos diz que nele foi criado todas as coisas, né? Seja nos céus ou na terra. Ou seja, Jesus ele esteve presente na criação, né, irmãos, e não só para criar o homem, não só para criar a natureza, mas para criar todas as coisas da terra, todas as coisas do céu. Ou seja, o mesmo Deus que estava no princípio e
estará o fim conosco, que é o próprio Jesus. E o interessante, irmãos, que no final de tudo, irmãos, a palavra que nós lemos, ele nos diz assim, no Apocalipse, ele é o Alfa, é o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é o presente de nossas vidas, e aquele que era no passado, ele continuará sendo nossas vidas no presente, porque ele era e há de vir, todo-poderoso. Ou seja, não tem como, não vai haver um plano na nossa vida, ou um tempo nas nossas vidas, que nós ficaremos isentos da vida, do tempo vindouro do Senhor. Seja nós estarmos em vida, ou seja nós estarmos em corpos, sepultados, mas tudo, nós em todo tempo, em algum momento, tudo se ficará explícito, bem claro, diante dos olhos do Senhor. Não tem como, ou seja, Ele é o princípio e Ele também é o fim de nossas vidas. O interessante, irmãos, que para nós caminharmos aqui no final, eu queria deixarmos essa palavra no nosso coração, que não houve tempo, não houve momento, em toda a história, que o homem pudesse ser, que qualquer feito humano, mesmo, irmãos, nós pegamos lá, pegamos o livro de Moisés, quando ele recebe uma responsabilidade de retirar o povo do Egito, e daqui a pouco Deus nos concede essa oportunidade de se libertar. Depois eles vão lá, Deus concede a ele no Monte Sinai, vamos ali os mandamentos, concede a ele um pacto com Israel no Monte Sinai, e depois também as normas de adoração a Deus. Ou seja, foi criado tantas regras, tantas situações, para que o homem pudesse ser cumprindo a lei, cumprindo com os propósitos que Deus tinha colocado para eles. Eles viveriam um tempo de paz, de alegria com o Senhor, mas nós percebemos que era um momento que eles estavam bem com Deus, as coisas caminharam. Daqui a pouco a fé esmorecia, o pecado começava a fazer parte do povo, aí Deus permitia que outros povos vinham para a guerra, morriam o povo, eles eram abatidos, foram cativos. Nós sabemos, ou seja, não teve momento algum, antes da morte e ressurreição de Cristo, para que pudesse pegar o homem e colocar ele num patamar de livramento, onde eles pudessem estar isento de todo o seu pecado, onde eles pudessem, em algum momento nós olharmos para os homens e eles tivessem assim, bom, agora eles estão numa posição de justificados. Não tinha jeito, não tinha como. Quando Jesus ele vem, cumpre com o seu propósito, que não era o propósito quando pegou Deus de surpresa no próprio povo, não era o nosso propósito, ele foi cumprido, foi tirado de último momento ali, irmãos, a última cartada de Deus. Não tem mais o que fazer, agora ele vem Jesus. Não, nós sabemos que ele estava prometido desde o princípio. No Evangelho de João, no capítulo 11, no capítulo 1, perdão, e no verso 1, ele nos diz assim: no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus, ele esteve presente no princípio. Jesus, ele estava no momento da criação. Jesus, ele estava prometido, irmãos, desde o primeiro instante. Deus, na sua onisciência, na sua grandeza, conhecia, irmãos, o nosso tempo. Como a Rosana falou aqui na quinta-feira. E antes, irmãos, de Jesus nos conhecer, antes de nós nascermos, de nós respirarmos, nós pensarmos em qualquer coisa, acharmos que nós somos qualquer situação, tinha um plano já perfeito para cada um de nós, um plano de Deus, na eternidade de Deus, dentro desse alfa, dentro do ômega que o Senhor tem para nós.
né? Existe um plano, existe algo poderoso, que não tem como nós ficarmos isentos ou isolados desse tempo, desse momento. E no versículo, no capítulo 11 de João, no verso 25, 26, capítulo 11, verso 25 e 26. Diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele faz a pergunta que nós vamos fazer. Crês tudo isso? Tá? Então, irmãos, Ele é a ressurreição e a vida. Os irmãos, nós poderíamos estar tempo presente, se o Senhor Jesus vir buscar sua igreja, nós estivermos aqui vivos, cheios de saúde, ou vai ser um tempo onde nós já estaremos sepultados, não sei há quantos anos pode passar isso, não tem problema, irmãos. O que importa é o que no final do mundo o Senhor Jesus Cristo Ele olhará para cada um de nós e saberá, de fato, né, como nós caminhamos com Ele, e não como nós começamos, talvez, mas é como nós terminamos em Sua presença, como que nós finalizamos a nossa vida, como que nós encerramos, né, irmãos, o último fôlego de vida nosso em Sua presença. Como que nós não sabemos? Se nós não sabemos como nós vamos partir dessa terra, graves, sabemos. Então, caminhar com Jesus e estar fiel a Ele até o fim é todo tempo, todo momento. Como eu falei para os irmãos e deixo aqui para o nosso coração, é como nós vamos chegar no final das nossas vidas, ou como, né, queremos chegar. São duas coisas distintas. Como eu quero e como eu vou chegar. Aí só depende, irmãos, de nós, porque o plano determinado, Deus, Cristo Jesus, Ele está estabelecido. Ele está aqui, irmãos, alfa e ômega. Está lá, porque no final de tudo tem algo precioso para os homens, mas também tem algo terrível para aqueles que terminarem mal as suas vidas. Né? O texto do pastor orando a palavra, né? A palavra fala assim: mais julgará com Isaías 11, capítulo 4. Diz assim: mas julgará com justiça os povos e decidirá com equidade a favor dos humanos da terra, e castigará a terra com vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Assim. Tem algo terrível também no final, mas tem algo muito mais precioso. Prefiro, uma vez, não sei se vamos lá no período que foi o pastor Lando que disse uma vez isso, foi gravado no coração. Por que foi ele? Eu vou afirmar. Ele fala assim: às vezes as pessoas elas desejam a salvação por conta do medo, irmãos, que no final de tudo vai acontecer, das coisas terríveis que estão no mundo, ou no final do tudo. Mas é muito mais precioso a gente ter, né, nós alcançar a nossa salvação com desejo de usar aquilo que é melhor, daquilo que é bom, daquilo que é precioso. O desejo maior tem que ser esse, e não medo de ficar para trás e provar daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é terrível para a nossa vida. Então, ou seja, o desejar o bem, irmãos, é muito melhor, ou seja, almoçar que é bom, a eternidade, graças a Deus tem preparado para nós. E eu encerro, irmãos, como o exemplo da arca que nós falamos aqui. A construção da arca ela foi bem feita. Alguns tempos atrás eu estava conversando com um amigo meu e ele estava construindo essa casa pela caixa. Os irmãos que construíram a sua casa nessa planta, os irmãos sabem que, os que não conhecem, para construir a casa nessa planta, o valor que é liberado por etapa, né? Só vai percebendo, sabe? Ele é liberado por etapas. Em cada etapa do valor que é liberado, tem que construir uma fase da casa.
se ela não é construída, aí fica com dificuldade depois lá, né? Saber o que fazer com o seu bolso, né? Como finalizar aquela etapa para a caixa virar novamente a segunda parte da casa, assim por diante. E ele cumpriu tudo certinho, a casa estava bonita, respaldada, pintada, e bem no dia da visita do engenheiro, que era a última visita do engenheiro, para poder liberar a casa para o horário, e daí em diante dar continuidade na sobraria, desculpar da casa e tudo mais. Estava chovendo esse dia. O engenheiro chega debaixo de chuva e ele recebe o engenheiro na casa, e eles entram para dentro da casa, e daqui a pouco o engenheiro olha, né? Não sei qual situação tinha lá na casa, na varanda e no beiral da casa, estava chovendo para dentro da casa. Aí o engenheiro falou: tem alguma coisa errada na sua casa, está faltando alguma coisa. O engenheiro falou: com certeza está faltando calha, mofo, alguma coisa. Resumindo, eles esperaram a chuva passar. Aí o menino pôs a escada do lado de fora da casa, se olha lá, não tinha calha, não tinha mofo, estava faltando um monte de coisa na casa, por isso que chovia dentro da casa. Então, irmãos, imagine, irmãos, chegar no final de tudo das nossas vidas, nós chegarmos dessa forma, né? Onde nós temos propósito de ser vivido nessa terra, onde nós temos uma vida para entregar para o Senhor agora, e o Senhor, que é o engenheiro lá na casa, lá, ele vai lá e fala: ele reprovou aquela casa, né? Ele reprovou você aqui atrás, de novo, ele tem que ter construído, ou se a pessoa se for dependendo. Aí as pessoas vão refazer um novo serviço, implica as atividades, ou seja, houve uma espera. Mas se for trazer a nossa realidade, no nosso caso, não vai ter uma espera para consertar, não. Né? Não tem. Então, eu deixo essa palavra no nosso coração nessa manhã, e com alegria no Senhor, de sabermos que nós podemos chegar no final dela, e o Senhor olhar para nós e entendermos que nossa casa está bem construída, não está faltando nada, tudo certo. O engenheiro vai lá, assina o projeto e você desfruta daquilo que o Senhor tem para você, para cada um de nós, para cada um tudo certo, para cada um que decidiu nos rejeitar a este mundo e desejar servir a Cristo verdadeiramente. Então, eu deixo essa palavra no nosso coração e aqui com o tema do alfa, o final de todas as coisas. Como que nós vamos chegar no final de nossas vidas, ou como que nós queremos chegar no final de nossas vidas. Cabe somente a mim e a você, para servir a Ele de todo o nosso coração e não ter reprova naquele dia no final. Não ter reprova. Como aquela engenheira que reprovou a casa, mas sim como Deus olhando para aquela árvore e entender que tudo que tinha sido feito naquela árvore tinha sido bom e estava concreto, estava realizado conforme. E ali nós cumprimos o seu propósito. Que a minha vida e a sua vida também, no final de tudo, vai cumprir um grande propósito que o Senhor tem para mim e para você, no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra para você. Nós vamos orar nesse momento, vamos dizer essa é uma verdade. A gente vive numa época em que se conta muita produtividade. Fazer, realizar. E nós estamos diante de uma verdade da Bíblia, que é a fidelidade. A fidelidade. Então você pode ter certeza, irmãos, que não me recordo de ver Deus cobrando produtividade no final, mas fidelidade. Essa extensão é a marca da nossa caminhada. Não é só fazer, é como se faz. Não é só ir, mas como está indo. Não é só chegar, mas é como chegou. E essas marcas são as marcas da fidelidade. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até o final. Amém? Podemos orar, meus irmãos, podem ficar de pé, nós vamos falar com Deus, pedir que o Senhor nos dê essa graça de vivermos assim uma vida vigilante, prudente. O nosso exercício hoje de sentar, de ver quais são as coisas que a gente precisa melhorar,
ele é um exercício que tem que fazer para a vida. Paulo vai dizer que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados por ninguém. O que é isso? É você constantemente olhar para a sua vida e falar: aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso ajustar? Quais são as coisas que podem me impedir de viver aquilo que Deus tem para a minha vida? E constantemente fazer isso. À medida que a gente vai perdendo essa visão dos ajustes, irmãos, a gente vai se tornando deficitário na caminhada, acreditando que está tudo bem. Mas quando você precisa da ferramenta, você descobre que você não tem. Dias atrás, o Beto de Guilherme ficou me salvo na cidade, aqui no carrinho, né? No carrinho quebra, eu chamo esse. E um dia eu parei aqui na igreja, para fazer um serviço simples no meu carro. E eu não consegui, sabe por quê? Porque eu não tinha uma ferramenta. Uma ferramenta. Me atrapalhou, eu perdi tempo, fiquei nervoso, machuquei mão, porque eu não tinha uma ferramenta. Eu descobri quando? No dia que eu mais precisei. No dia que eu mais precisei. Às vezes a gente tem uma vida, a gente não para para pensar no que a gente precisa. No dia que a gente mais precisa de alguma coisa, a gente descobre como eu descobri aquele dia. Eu não tenho. Aí o Beto veio, me socorreu, a banda vou comprar essa ferramenta. Eu não tenho. Pode aparecer outra. Mas essa banda eu tenho. Que o Senhor nos dê graça para que a gente não sinta falta de nenhuma ferramenta. Que a gente sempre esteja olhando para a nossa vida para saber o que é que eu preciso de carregar e o que é que eu não tenho. Que a gente clame a Deus que nos dá graça para colocar as ferramentas nas mãos, para que quando a gente precisar, elas estejam à disposição. Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, diante dessa palavra, de nós aprendemos que o Senhor é o homem, o Senhor é aquele que dará destinos finais a todas as coisas. Olhamos, ó Pai amado, para a história de Noé e vemos um homem que gastou a sua vida construindo tudo para um dia, para um momento, para um final. E ali, Senhor amado, no último dia que ele foi anunciado, tudo estava pronto e preparado para suportar aquele momento de chuva, de dilúvio, e para muitos, Senhor, de desespero, de desamparo, de despreparo, mas para Noé e sua família não. Foi um tempo de salvação, foi um tempo, Pai amado, de serem guardados, foi um tempo, Senhor amado, de serem preservados, de permanecer, porque gastaram a sua vida se preparando para este dia. A tua palavra vai dizer, Senhor, que também há um dia na agenda de Deus, há um dia preparado para dar fim a todas as coisas e para dar destinos eternos a todas as coisas. A nossa oração é que nós possamos usar o tempo chamado hoje para fazer uma boa construção, para, Pai, preparar a nossa vida, preparar a nossa casa para este dia, para não sermos pegos surpreendidos, para não sermos pegos despreparados, mas antes, ó Pai, aguardando e esperando este dia em fidelidade. Eu oro, Senhor amado, para que haja uma iluminação do Espírito Santo de Deus para nossas vidas e que Ele nos mostre, nos revele, nos traga um entendimento das coisas que não temos e que nós possamos buscá-las no Senhor, para que possamos estar totalmente aparelhados, preparados para este dia. Nós oramos, Senhor, porque é claro e evidente que se o Senhor cumpriu a sua palavra, não é? O Senhor cumprirá a sua palavra nos últimos dias. Se o Senhor vai derramar da sua ira sobre chuva naquela época, Pedro vai dizer que a nossa terra, que o nosso tempo, que o dia de hoje está preparado para o advento do fogo, e que nós, ó Pai, estejamos preparados, anunciando pregação, anunciando o Evangelho, para que outras pessoas também, Senhor, se encontrem preparadas para aquele dia. Ajuda-nos, fortalece-nos, perdoa os nossos pecados, fortalece-nos com a tua força, enche-nos com o teu Espírito, porque nós ainda estamos no tempo possível para construir boas coisas para a glória de Deus. E nós oramos que haja graça, disposição, conhecimento para construirmos adequadamente, para que naquele dia sejamos achados fiéis em tudo para a glória de Deus Pai. É assim, Senhor, nós oramos, nós te pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos terminando, então amanhã é o nosso sexto dia. Nós chegamos à metade da nossa campanha. O sexto dia amanhã, o nosso tema base é João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta das ovelhas. Nós vamos orar a palavra. Nossa alvo de oração amanhã oração para que a nossa casa seja segura no Senhor e oração para que os missionários tenham portas abertas para as nações. E o nosso devocional é orar por uma família missionária. Então amanhã o nosso devocional é orar por uma família missionária. Amém, irmãos? Amém? Então amanhã nós estamos aqui de volta às 19 horas, buscando Deus, tendo o nosso tempo de consagração, de devoção, e esse é o nosso tempo. João 10, 9, a nossa aula de oração é o nosso devocional. Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigado por esta manhã, pela graça, favor, misericórdia para com o Senhor contigo, para conosco. Continue a nos abençoar e a nos dar um domingo abençoado. Senhor, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz, tenhamos no final de semana abençoado pela tua presença. Pai, guarda a nossa vida, guarda a nossa semana. Nós confiamos no Senhor e tudo entregamos nas suas mãos para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém. Vamos dizendo a paz do Senhor Jesus. Para o Senhor, que Deus te abençoe. Eu estava pensando, hoje eu vou falar isso aqui. Cabelo! Meu Deus, mentira.